Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Rede Idiota e Outros Textos, de Zé Cabaleiro, que dispensa apresentações, publicado pela editora Reformatório. Como o próprio título do livro já diz, ele é um livro de textos e crônicas, alguns que já haviam sido publicados, a maioria deles já haviam sido publicados anteriormente. A primeira parte do livro traz 50 textos que o Zeca escreveu para a coluna Última Palavra da Isto É, ele foi colunista por muitos anos. A segunda parte traz textos voltados exclusivos para a música, onde ele vai pensar sobre a música brasileira. E são textos também publicados em uma coluna que eu acabei de esquecer qual é, acho que de uma revista musical. A terceira parte traz textos diversos que ele publicou em diferentes meios de comunicação. E a quarta parte são os textos inéditos, escritos exclusivamente para o livro, onde ele vai trazer, entre outras coisas, reflexões sobre arte, loucura, fanatismo, sofisticação, até algumas coisas que ele já havia discorrido em textos anteriores, mas sempre de uma forma criativa, inteligente e especialmente muito gostosa de ler. Uma das melhores características do livro é essa, porque ele é uma linguagem gostosa, ele é como se fosse, como o próprio autor utiliza muito a palavra, ele é um papo de botequim, com uma mente inteligente, sarcástica, extremamente bem-humorada. Ele traz muitas críticas a coisas do nosso cotidiano, especialmente sobre como a tecnologia mudou a nossa forma de agir, o nosso comportamento. Então, o próprio título do livro é o nome de um desses textos, né, que é A Rede Idiota, e vai falar sobre o mau uso da internet, sobre como algumas pessoas usam o anonimato para tornarem-se desagradáveis, sobre o excesso de informações que nem sempre deixam as pessoas informadas, ou quase sempre ainda mais desinformadas. Ele até usa uma citação do livro A Marca Humana, do Philip Roth, que vai dizer: as pessoas estão cada vez mais idiotas, mas cheias de opinião. Pode até parecer uma visão um pouco pessimista, mas é compreensível, né? Porque reflete muito do nosso tempo, sim. Uma das coisas que nós mais vemos no dia a dia é sempre essa sensação de como o mundo está cada vez pior, né? É uma visão negativa de forma geral. Entre outras coisas, então, ele vai falar sobre como a gentileza é algo raro no nosso dia a dia. Que é verdade, né? As pessoas não falam mais bom dia para as outras com a mesma frequência de antigamente. A população tende a ser muito individualista, né, em vários aspectos. Então ele também vai falar sobre a falta de originalidade, sobre o decaimento da indústria cultural, reality shows, sobre o mundo ultracapitalista, sobre como a instantaneidade da internet mudou a relação das pessoas umas com as outras, né? Tornou até um pouco mais rasa em alguns aspectos. Então, também tem essa visão negativa, que é um reflexo do mundo em que a gente vive, mas também tem uma parte positiva, né? Ele reconhece a criatividade do povo brasileiro, ele fala com carinho até do brega, do cafona, ele fala muito sobre música também. E mesmo esse lado negativo é escrito de uma forma gostosa, sarcástica, então não é aquele pessimismo que criticando tudo de uma forma bem chata, sabe? É de uma forma inteligente, de uma forma gostosa de acompanhar. Eu acabei marcando várias passagens do livro, eu risquei o livro inteiro. Eu posso abrir pra vocês basicamente em qualquer um desses quotes que vai sair algo interessante. Por exemplo, deixa eu ver algo aqui. Ele tava falando sobre críticos de músicas, mas eu marquei um texto que meio que se aplica a críticos de qualquer coisa, né? Que é o tipo sábio de Facebook. Aí ele vai dizer: este não é necessariamente profissional, embora seja sempre implacável. Geralmente encarna o tipo: não ouvi, não gostei. Acha toda a produção contemporânea um lixo, embora do passado também não tenha sido grande coisa. Costuma ser do contra, e seu lema é algo como se dizem que é bom, só pode ser ruim. Tem um texto que eu achei especialmente bonito, onde ele vai falar sobre a biblioteca do T-Rex, que é sobre os livros que ele leu, sobre a vida dele de leitor. Então a gente que gosta de ler, né, sente um carinho especial por isso. Isso aqui é A Vingança dos Nerds. Ele vai falar sobre como os nerds estão em alta agora também. Eu acabei de passar por um que é GPS. Isso me lembrou que ele vai contar sobre certa situação que ele viveu. Então, em alguns textos, ele vai falar sobre coisas da vida dele, situações da vida dele, refletir sobre algumas situações que ele passou. Em outros, ele vai fazer, tipo, diálogos mesmo, sabe? Como se fosse uma encenaçãozinha pra fazer a crítica que ele quer fazer. Achei aqui a biblioteca do T-Rex. Ele fala o seguinte: mas ter uma cultura literária qualquer, por mais caótica e despretensiosa que seja, no mínimo dá assunto ao cidadão, empresta interesse, vivência e curiosidade às nossas vidas, rende boas prosas no bar ou no Facebook, entre parênteses será, traz alguma poesia ao nosso besta cotidiano. Sim, alguma poesia. Só por esse fugaz encantamento já terá valido se debruçar algumas horas sobre algumas páginas ruminadas com espírito. Muito bonito, né, pra gente que gosta de ler. E ele vai falar com muito saudosismo sobre várias coisas da infância dele, de uma época em que ele era mais novo. E isso é uma coisa bem recorrente no livro inteiro. Tanto é esse contraste com uma época mais simples e a tecnologia. Eu também senti parte desse saudosismo que ele sentiu. Por mais que eu não seja da mesma geração que o Zé Cabaleiro, eu nasci nessa época mais simples, né? Quando eu nasci, ninguém usava celular, ninguém usava computador. Então minha infância ficou completamente diferente da infância de algumas crianças de hoje. Então eu me identifiquei em algumas partes. Por exemplo, tem uma crônica que ele vai falar sobre o hino, como na escola todo mundo fazia filinha e era obrigado a cantar o hino todos os dias, e eu também passei por isso por muitos anos da minha infância. Eu sei praticamente todos os hinos decorados. Então
Algumas situações que ele vai discorrer no livro, né, nos textos, são coisas que os jovens da geração hoje nunca vão passar, né? São coisas impensáveis para muita gente que nasceu, sei lá, em 2000 ou até no final da década de 90, em 2000, enfim. E nesse quadro negativo que eu estava falando, eu encontrei uma coisa que ele falou aqui a respeito do que ele pensa que pode melhorar no futuro, né? Que a população poderia colocar em prática para vivermos num lugar melhor, né? Ele vai dizer assim: o único futuro possível do mundo, se é que há um, parece ser o culto à civilidade, a busca da democracia, mesmo que essa seja uma busca utópica, e o respeito e a tolerância às escolhas dos outros. Que é uma luta muito atual, né? O respeito e a tolerância, em vários aspectos, em várias coisas da vida. Gente, eu me apaixonei por esse livro, eu adorei, eu achei delicioso de ler. Também pra quem gosta de música, né? Ele vai trazer várias análises sobre a música brasileira. 2 textos são muito interessantes, quando ele vai falar sobre adaptações de músicas estrangeiras no Brasil. Ele vai falar sobre algumas músicas que foram bem adaptadas, acabaram superando as músicas originais. Então, tem vários textos. Tem um texto que ele vai falar sobre o Chorão, que era um amigo dele, foi escrito um pouco depois da morte dele. Enfim, nessa última parte ele traz reflexões sobre fanatismo, ausência, loucura, sofisticação. É muito interessante porque ele sempre vai falar, ele vai discorrer, né, sobre tipo uma crônicazinha do que ele pensa, e depois ele vai trazer uma situação específica, né, uma historinha. E, gente, muito amor por esse livro. Fiquei super feliz que eu realmente dei um clique assim, eu resolvi pegar pra ler, porque tava aqui parado, e eu me arrependo muito de ter demorado, porque é o tipo de livro que eu vou deixar pertinho da cama pra dar uma olhadinha em uma crônica e outra, porque não fica velho, sabe? É realmente atual, é muito atual. Quando eu postei a foto desse livro, muita gente falou que não sabia que o Zeca era escritor, e ele é escritor, ele já publicou, esse é o 3º livro dele, então ele já tinha publicado 2 anteriores, que é, um deles é Bala na Agulha, que também é um livro de textos e crônicas, e o outro é um livro de poemas, se eu não me engano, poesia, mas eu esqueci o nome do livro, eu vou deixar aqui, esse é o 3º livro dele. E eu quero ler os outros 2 também, com certeza, especialmente depois de eu ter lido esse. E o meu está autografado, olha que lindo! Eu fui uma noite de autógrafos que ele fez aqui em Recife, na Livraria Saraiva. Eu até coloquei algumas fotos no Instagram, se você não me segue no Instagram, dá uma olhadinha aqui embaixo. Você pode achar que eu falei muito sobre o livro, mas pode ter certeza que tem muito mais coisas aqui, muito mais coisas diversas e aleatórias, e é muito interessante. Se eu puder dar uma dica leia, leia, que é muito legal. E é isso, gente, espero que você tenha gostado. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, sua opinião. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo para ajudar na divulgação e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijo enorme para todo mundo e até a próxima.